Mateus 12:46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Irmãos, quando o Senhor Jesus estiver falando, o texto diz aqui que e falando ele ainda à multidão. Quando o Senhor Jesus estiver falando, não interrompa, irmão. Seja qual for o motivo, não interrompa. Não interrompa a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor são bênçãos, são respostas a orações, são ensinamentos preciosos. A palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela converte, ela transforma. A palavra de Deus é o bem mais precioso, porque ela é o nosso próprio Deus. Então, não interrompa quando o Senhor estiver falando. Não interrompa quando o Senhor estiver pregando. É péssimo, irmãos, é muito ruim, como desagrada ao pastor e desagrada a Deus também, quando alguém está ouvindo a palavra e ela para conversar com alguém, ela para fazer alguma outra coisa, ela para atender um celular, um telefone. Irmãos, isso é falta de respeito e desprezo às coisas de Deus. Quando Deus está falando, nada pode interromper, irmãos, nada. Entendam, é Deus que vai resolver o seu caso, não é a informação, não é a conversa com o vizinho, não é o levantar daqui, levantar dali. O que vai tornar a sua situação de aflição em uma situação de bênção é a direção que nos é dada pela palavra do Senhor, ou mesmo pelo poder emanado através da palavra do Senhor. Então priorize a Deus, priorize a palavra do Senhor. Não faça aqui como fez a família do Senhor, né? Porque a família do Senhor estava pretendendo falar com o Senhor enquanto ele pregava, irmãos. Misericórdia, irmãos. Que exemplo ruim. Nada, irmãos, pode interromper, nem a família aqui do Senhor, né? Nem a maninha. O Senhor Jesus jamais, irmãos, a gente conhece o texto, mas jamais iria parar uma pregação, parar uma obra que ele estava fazendo ao Pai, para o Evangelho, para as pessoas, para atender, seja quem for, irmãos, seja quem for. Então não queira interrompê-lo quando ele estiver falando. A palavra do Senhor é mais importante do que qualquer assunto. Ah, pastor, mas eu estou esperando uma notícia muito importante. Irmão, a palavra do Senhor é mais importante do que qualquer notícia. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela vem com propósitos. E aqui vem, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Alguém mal informado queria privilegiar os parentes do Senhor. Para Deus, todos os que creem têm o mesmo direito. Não há quem vai passar na frente, mesmo sendo da família do Senhor. E aqueles que ainda não creem, eles precisam da palavra do Senhor. Então não atrapalhe a obra de Deus, não atrapalhe a palavra do Senhor, não atrapalhe o ensinamento que o Senhor está trazendo a pessoas que precisam e precisam muito. Aonde está o seu amor ao próximo, né? É aquilo que estava pretendendo ali um dos discípulos, que o Senhor priorizasse a sua família. E o Senhor trata todos de igual maneira, todos os que creem, com o mesmo direito. E aqueles que não creem ainda, eles precisam da palavra do Senhor para crer e para ter o mesmo direito. O versículo 48 diz: porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus amava perguntar, nós já falamos disso. E aqui ele usa aquilo que ele gostava de fazer, usa e faz duas perguntas: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus, ele tinha mãe.
Mas o Cristo, não. O Cristo é filho de Deus, não é filho da Maria. Jesus, homem, nasceu do ventre da Maria, mas o Cristo, filho de Deus, não era filho da Maria, ele é filho de Deus. Ele já existia antes da Maria nascer. Entendam? O Verbo se fez carne, mas antes de se fazer carne, o Verbo já existia, criou o céu, a terra e todo o universo. Então, antes da Maria nascer, o Senhor já era o Senhor, o Senhor já era Deus. Então, essa conotação aí que Maria é mãe de Deus, Maria não é mãe de Deus. Ela foi mãe de Jesus, homem. Mas ela não foi e nunca será mãe do Cristo, o Filho de Deus. Mãe não é só quem dá a luz, irmãos. Você sabe muito bem que mãe é quem cria, quem ensina, quem educa. O Senhor Jesus era quem ensinava a Maria, e não o oposto. Inclusive, nesse caso aqui, o Senhor estava trazendo ensinamento para Maria e para toda a família dele. Irmãos, a gente não pode ficar supervalorizando a Maria. A Maria foi uma bênção, uma mulher santa, foi escolhida por Deus, tinha seus méritos, mas não é mãe de Deus. Ela não teve o direito nem de escolher o nome do filho. Se você analisar as Escrituras, o anjo falou: e porás o nome dele de Jesus. O anjo determinou o nome. Ela não teve direito nem de escolher o nome do filho. Então ela estava prestando um serviço ao reino dos céus, ela estava servindo a Deus. Entendam? É esse o entendimento que nós devemos ter. E aqui no versículo 9, e estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Irmãos, o Senhor não parou a pregação para atender a família, mas apresentou a sua verdadeira família. Os discípulos, estendeu a mão. Misericórdia. Um latino não faz isso, não é isso? Um latino, um brasileiro, não, para tudo, minha mainha está aí, para tudo, deixa eu falar com a minha mainha, falar com meus irmãozinhos, mano, né? Não, o Senhor Jesus falou, estendeu as mãos e falou: os discípulos são a minha família. Fala para o seu irmão do lado de você: faz parte da família de Jesus. Nós fazemos parte da família, porque nós somos discípulos do Senhor. Entendam, irmãos? Existe parente em sangue, existe família espiritual eterna do Senhor. E nós somos a família espiritual eterna do Senhor. Quem são os seus parentes? E quem é a sua família? Né? A família eterna do Senhor. Irmãos, faça o seguinte raciocínio: nós viemos de uma família, viemos do reino dos céus, e no reino dos céus é a família do Senhor Jesus, não é verdade? E nós encontramos parte da nossa família aqui, nesse mundo. Fala para o seu irmão do lado: você faz parte da minha família. Irmãos, nós éramos família do Senhor lá no reino dos céus, e somos família do Senhor. Nos encontramos aqui. O que a gente quer? É que cresça essa família, né? Que os parentes se transformem em família de Jesus também, discípulos do Senhor. Porque o Senhor foi bem claro, irmãos. Ele estendeu a mão, diz o texto, estendendo a sua mão para os seus discípulos, né? Não foi para a mainha e não foi para os irmãos dele, foi para os discípulos. E disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Para os discípulos. Os discípulos são a minha família. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Muito sério.
Aquele nosso parente que não segue a Jesus, que não é discípulo de Jesus, não atira o sapato em mim não, mas não é a nossa família ainda. Pode o ser quando se converter, mas ainda não é. Foi o que o Senhor Jesus disse. E ele enfatiza aqui no texto, nós vamos estar vendo isso. Então, veja o que ele diz aqui no versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então quem faz a vontade de Deus, quem obedece a palavra é irmão, irmã e mãe. O Senhor está dizendo isso, é a nossa família. Você, servo fiel, é da família eterna do Senhor. Dê glórias a Deus por isso, você pertence à família do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Grande ensinamento do Senhor. Entendo, irmãos, nós temos uma dificuldade enorme com esse texto. Porque nós, pela nossa cultura, nós supervalorizamos os parentes. Não estou dizendo que você vai deixar de amá-los, não. Mas nós não podemos supervalorizá-los. Não supervalorize quem não obedece a Deus, a palavra de Deus. Não faça isso, irmão. O Senhor Jesus está mostrando aqui. O Senhor Jesus não parou a pregação para atender a sua família. O Senhor Jesus falou aos discípulos, nem com a família falou aqui. Nem quis saber qual era o assunto. Ele falou com os discípulos. E isso é um ensinamento para nós. O Senhor Jesus, ele não supervalorizava os parentes. Não, minha mãe, meus irmãos, não, espera um pouquinho aí, pessoal, eu vou ver o que eles querem e já volto já. Não, irmão. Ele privilegiou aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, ele diz aqui, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu. Fazer a vontade do Pai é obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor nos mostra, ele tratou a família. Muita gente, pela nossa cultura, nós vamos falar, o Senhor Jesus não devia ter feito isso. Devia sim, porque ele não falha, ele não erra. Nós é que erramos. Nós é que muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dos parentes. Aí nós não somos da família do Senhor. O Senhor diz que nós devemos ligar a nós mesmos, a nossa vontade. Nós vamos amar, tem que cuidar. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Tem que cuidar, tem que amar a família, mas não supervalorizar, não colocá-la diante da palavra do Senhor. O Senhor não parou a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. Por que o Senhor fez isso? Porque os seus familiares, sua mãezinha e os seus irmãos não estavam ouvindo a pregação deles. A pregação dele. Chegaram depois. Se verdadeiramente fossem a família do Senhor, estariam ali ouvindo. E não estavam. Tem parentes nossos que não querem saber de ouvir a palavra de Deus. Não querem. Nós não podemos, de certa maneira, supervalorizá-los. Não dê honra para quem não honre a Deus. Porque se você honra quem não honra a Deus, você está desonrando também a Deus. Ore, interceda, faça o que Deus dirigir para que você faça pela sua família. Interceda por ela, faça campanha por ela, ore por ela, busque estratégias de levar a palavra, mas não supervalorize. Não supervalorize. É o grande ensinamento do Senhor. O Senhor estava ensinando os discípulos e os seus parentes não estavam lá ouvindo.
talvez não fossem discípulos. Os irmãos do Senhor, no princípio, não criam no Senhor. Mas o Senhor, com esse tratamento aqui, com essa conduta aqui, depois você vai ver lá em Atos dos Apóstolos que os irmãos do Senhor se converteram, estavam junto com os discípulos. Então entenda, irmãos, o Senhor não iria interromper a pregação aos discípulos que ouviam atentamente para atender quem não estava ouvindo a sua palavra, quem chegou depois e só porque era parente queria interromper. Entende, irmãos? Muitas vezes o inimigo usa o parente para interromper a pregação da palavra de Deus, para interromper a audição, para impedir que você ouça a palavra de Deus. Você sabe disso. Eu mesmo no início era um desses cabeçudos aí, né? Que até criava obstáculo para que a família não ouvisse a palavra de Deus. Mas Deus me transformou e vai transformar também o seu parente, e ele vai se tornar a família do Senhor. Mas até ele se transformar em ser, vamos dizer, ser convertido a um discípulo do Senhor, não o supervalorize. Não fica honrando quem não honra a Deus. Entenda, irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos, é muito difícil. Amar a Deus é priorizar a Deus. Não é fácil nesse mundo. Nesse mundo os valores estão distorcidos. Nesse mundo a família manda nas pessoas. Tem filhos desse tamanhinho aqui, mandando no pai, mandando na mãe, ofendendo o pai, ofendendo a mãe, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe, e a mãe e o pai fazendo a vontade do rebeldezinho. Entendam? Tem que mudar essas coisas, irmãos. Tem que mudar essas coisas. Não, meu filhinho querido. É seu filho querido. Mas você vai ser muito mais querido se andar de acordo com a palavra, se honrar o pai e a mãe. Entenda, irmãos, a sua vida é preciosa para Deus. Deus conta com você. Irmãos, se todo mundo que é influenciado pela família, poucos se converteriam, porque a família é usada pelo inimigo para fazer pressão, para você não se converter e não fazer a vontade de Deus. Então entendam, convide-os para ouvir, interceda por eles, torne os parentes em família do Senhor. Amém, irmãos? Esse entendimento, não supervalorize. Muitas vezes, o certo, sabe qual que é o certo? É deixar a família e buscar o Senhor. Irmão, porque é o Senhor que vai resolver seu problema, não é a família. Você quer ver um exemplo disso? Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, essa mulher e o Jairo, lembra-se do Jairo, que a filha estava morrendo em casa? Essa mulher, Ciro Fenícia e Jairo, largaram a filha em casa, tanto o Jairo quanto a mulher, e foram buscar o Senhor. E as filhas, o que aconteceu com elas? Foram curadas. Uma ressuscitou, a outra foi liberta, foi curada. É isso, irmãos. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar, quando você deixa a família e vai buscar o Senhor resolve o problema da sua família. Porque tem problemas na sua família que você não consegue resolver, só Deus vai resolver. Enquanto você estiver resolvendo, Deus não vai interferir. Ele é educado. Mas quando você deixar e buscar a Deus, aí Ele resolve. Você tem que buscar quem resolve, irmão. Você tem que buscar Deus, é Ele que resolve.
Não é você que vai resolver, cuidando ali, paparicando ali. Não é você, é Deus que vai resolver. Busque quem resolve. Você já tentou durante anos e não conseguiu resolver, irmãos. Busque a Deus, entregue-os na mão de Deus, que Deus resolve. Nós pregamos há um tempo atrás que muitas vezes a gente tem que jogar o Jonas no mar para a tempestade passar. Tem que jogar o Jonas no mar, irmão. É a direção de Deus. Deus vai cuidar para que o Jonas não se afogue. Ele vai preparar um peixe grande lá para ele não se afogar. Mas enquanto você estiver cercando, paparicando, você está impedindo a ação de Deus.